Olá, meu nome é David, faço conteúdo cristão na internet e peço que você me ajude a espalhar o Evangelho de Cristo, compartilhando essa palavra com pessoas, divulgando isto, deixando like, se inscrevendo no canal para que você me ajude a espalhar o Evangelho de Deus. Mateus 7, no versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só que palavra forte. Imagina você chegar no reino, no dia do juízo final, e Jesus falar exatamente a você essas palavras. Sinceramente, eu acho que esta é uma das palavras que quase todo cristão tem medo, porque muitos realmente não entendem o que Jesus quis dizer aqui. Ou entendem e até por entender tem medo, mesmo entendendo essa palavra, tem medo dessa palavra. Mas o que Jesus realmente quer dizer aqui é que não dá para falar que somos cristãos se a gente não conhece Ele realmente. Não tem como falar que a gente conhece a Cristo se a gente ainda continua praticando os mesmos pecados. Mas a salvação não é pela fé mediante Cristo Jesus? Sim, ela é pela fé. Mas, como está escrito na Bíblia, lá Paulo vai escrever que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu falar que sou cristão e viver praticando o pecado. Porque como ele diz, só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que a gente ande praticando as boas obras que Ele fez antes da nossa criação. Olha só uma coisa que eu anotei aqui rapidinho. Devemos andar em santidade, não praticando mal, para que sejamos reconhecidos. Bom, então o que fazer para ser reconhecido por Ele? O que fazer para conhecer realmente a Ele? O que a gente deve fazer é viver uma vida de busca a Ele. A gente deve viver orando e consagrando a nossa vida, jejuando, buscando Ele na palavra e conhecendo Ele a partir da palavra dEle. Essa aqui, a palavra dEle, é a melhor forma de conhecermos a Cristo. E o que fazer para sermos reconhecidos por Ele? Porque para conhecer a Ele, a gente deve praticar, a gente deve ler as palavras dEle. Mas o que a gente deve fazer para ser reconhecido por Ele? Como Ele diz aqui, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Somente assim entraremos no reino dos céus, somente assim seremos reconhecidos por Jesus, fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai, às vezes, é muito diferente da nossa. Jesus é o exemplo magnífico disso. Mesmo triste, ele fez a vontade do Pai. Ele disse, está consumado. Ele se entregou na cruz por nós. Então, ele fez a vontade do Pai, mesmo estando triste. A gente deve seguir esse ensinamento do Senhor, fazendo a vontade do Pai, que é largar o pecado, que é praticando as boas obras dele, porque não adianta a gente dizer que a gente conhece a ele se a gente continua vivendo a mesma vida que a gente diz que ele nos libertou. Por exemplo, um novo convertido ou uma pessoa que conhece a Deus há muito tempo, diz que conhece a Deus há muito tempo, ainda anda no pecado da pornografia. Como essa pessoa pode dizer que conhece a Cristo se esse Cristo que ela diz que conhece não a transformou de verdade? É isso que Jesus aqui está falando, que devemos conhecê-lo e deixá-lo transformar as nossas vidas. Mateus 4, no versículo 17, diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
Mas mesmo com tudo isso que eu falei, ainda há uma esperança para você. Ainda há, como ele disse aqui, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E a palavra do Senhor hoje é que se você ainda comete os mesmos erros, se você ainda comete os mesmos pecados, ainda há volta para você. Se você diz que conhece o Senhor Jesus, mas não deixou que Ele transformasse a sua vida, eu quero dizer que ainda há tempo de você deixar com que Ele te transforme. Então a palavra é essa: conheça a Jesus de verdade. Porque não adianta a gente falar que segue a Jesus, sendo que a gente pratica o mal, como ele diz. A gente deve sempre fazer a vontade do Pai que está nos céus, para que sejamos reconhecidos pelo Senhor verdadeiramente. Então, esta é a mensagem de hoje. Não adianta a gente dizer que conhece o Jesus que foi crucificado pelos nossos pecados se a gente ainda comete os mesmos pecados. Mas, como ele diz aqui, ainda há tempo, o reino dos céus ainda está próximo. Arrependam-se e voltem para Jesus, conheçam a Ele de verdade, para que assim você possa ser reconhecido por Ele verdadeiramente. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se essa mensagem foi capaz de abençoar a sua vida, peço novamente que você compartilhe com outras pessoas e ajude a espalhar o Evangelho verdadeiro de Cristo. Um abraço, que Deus os abençoe, até mais.